Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus porque Ele nos dá a oportunidade de meditarmos na Sua palavra. Neste momento, nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus em um livro. Aí você vai dizer, um livro, sim, a terceira carta ou a terceira epístola do apóstolo João, que é composta de 15 versículos. Ela, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, você vai ter a seguinte divisão nesta carta. Prefácio e saudação, verso de 1 a 4. O bom exemplo de Gaio, do verso 5 ao verso 8. Aí tem Diótrefes, o ambicioso, e Demétrio, fiel cristão, verso de 9 a 12. E saudações ou informações finais e saudações, versos de 13 a 15. Neste livro, já se vê a sua Bíblia, a Bíblia de Estudo Conselheiro, você vai ter prefácio e saudação apenas o verso 1, o verso do 2 até o verso 8. O bom exemplo de Gaio, Diótrefes e Demétrio, verso de 9 a 12, e saudações finais, verso de 13 a 15. Se você tiver a Bíblia de visual com infográfico, a carta vai ser dividida assim: elogio a Gaio, condenação de Diótrefes e elogio a Demétrio, e palavras finais. Vou fazer a leitura do texto, depois ainda vou fazer outras colocações que se encontram na Bíblia de Estudo de Genebra. O texto nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Pois fiquei sabendo, alegre, pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede-os, os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mau, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Esta carta, de acordo com a Bíblia de Estudo Conselheira, tem a seguinte colocação: existimos com os outros, integrando vários grupos, especialmente família, escola, igreja e trabalho. Então, nós existimos e fazemos parte de uma família. Com certeza, você e eu não existiria se não tivéssemos pai e mãe. E dependendo da família, além do pai e da mãe, tem os irmãos. Dependendo da idade, já tem sobrinhos. Ainda dependendo da idade, você pode ter aqueles chamados sobrinhos netos, que são os filhos dos seus irmãos. E os filhos já têm filhos, aí são chamados sobrinhos netos. Então, se nós temos família, quem estudou, quem ainda estuda, tem a escola. Quem vai à casa do Senhor, seja o templo, tem a igreja. E quem está em trabalho, tem o trabalho. Então, você e eu, nós temos vários lugares aonde testemunhar da palavra de Deus. Temos esses grupos. Cada grupo tem uma estrutura que organiza a vida coletiva, e a existência de liderança é natural e culturalmente condicionada. Por exemplo, a cultura em casa, se todos ainda estão em casa, é dever dos filhos respeitar os pais, ouvir a voz dele e fazer de acordo com a padronização que os pais escolhem para a sua casa. Já na escola,
tem-se a diretoria da escola, tem os professores de sala de aula. Você não é, se não é o professor, se é aluno, você precisa ouvir o professor, você precisa ouvir a diretoria da escola, e assim é a caminhada. Se é na igreja e você não é o pastor, você precisa ouvir o pastor. Se você é presbítero, precisa dar um exemplo de presbítero. Se é diácono, você precisa dar um exemplo de diácono. E se você é um membro, precisa dar exemplo como membro. E assim você vai dando o seu testemunho como uma pessoa que se declara cristã ou cristão. Lembrando sempre que cada grupo tem uma estrutura que organiza a vida coletiva e a existência de liderança. É natural e culturalmente condicionada, como já expliquei. A liderança pode ser exercida de maneira benéfica, inteligente, harmoniosa e democrática. Por exemplo, quando a gente olha para a família, a autoridade máxima é o pai, a autoridade paralelo, par e passo, é da mãe, e de acordo com a construção do lar, tem os irmãos e precisa todos andarem em harmonia para que se tenha uma vida agradável a Deus, se tem o exercício da liderança de forma tal que todos gozem dos benefícios do espaço onde se encontra, isso de forma inteligente, de forma harmoniosa e democrática, um respeitando ao outro. Porque quando há o respeito, a unidade, a comunhão, e quando há unidade, a comunhão, acontece na vida do seu, que diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, ter uma vida dentro de um processo democrático é algo proveitoso para todos. Ou ser fruto de dominação forçada, golpes, manipulação, enganos e violência, é um quadro que não faz bem a ninguém. Por isso devemos evitar em casa, na escola, na igreja, no trabalho, enfim, onde colocarmos a planta do nosso pé. A história social humana é muito marcada pela truculência e abuso de líderes e, infelizmente, a igreja nem sempre é exceção. Nesta carta que eu li, ou seja, os 15 versículos que formam a carta de 3ª a João, a igreja, quem é a igreja? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todo aquele que se declara cristão. Se você se declara cristão, você faz parte do corpo de Cristo. Se você ainda não se declara cristão, hoje o Senhor te dá a oportunidade de você pensar sobre isto. Porque aquele que ainda não é cristão, ele é criatura e não filho. Pois no Evangelho, João diz no capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, a Bíblia deixa claro que isso é através de Cristo Jesus. Paulo já nos diz que todos pecaram lá em Romanos e destituídos estão da glória de Deus. Também lá em Romanos 3 ele diz, não há um justo, nenhum sequer. Como não há um justo, nenhum sequer, todos que quiserem ser justificados diante de Deus, precisa estar por trás da cruz de Cristo, porque Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa igreja, o corpo de Cristo, é chamada a exemplificar um tipo de vivência comunitária que espelhe relações justas, liderança que serve e humildade. Você, se já é filho, precisa servir e servir de forma humilde, sem fazer diferença uns com os outros. É uma comunidade que aceita a pluralidade de dons, onde cada pessoa é reconhecida em seu valor e a liderança deve ser segundo o proposto por Jesus. Pois em Lucas, capítulo 22, versos 26, diz, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige como que serve. Então o Senhor mostra que deve existir entre nós o processo de igualdade. Não devemos querer ser superior a ninguém. Nem devemos também nos subestimar. Dizemos que somos inferior a todos e a todos. Na Bíblia de visual com infográfico, fala das ideias centrais que se encontram tanto na 2ª como na 3ª carta. Eu li a 3ª carta. E as ideias centrais é, cuidado com os falsos ensinamentos. Ou seja, você que se declara cristão, precisa observar em primeiro lugar a palavra de Deus. Pois uma das orientações dada, por exemplo, no Salmo 1, no verso 2, é que devemos meditar nesta palavra de dia e de noite. A terceira ideia é que amar os outros prova nossa fidelidade a Cristo. Pois a palavra nos diz no resumo dos mandamentos que é para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se amar os outros prova nossa fidelidade a Cristo. E por fim, a última ideia central apresentada na carta é a hospitalidade entre os cristãos é essencial. Aí vem uma colocação, como é que você tem andado junto daqueles que você
que declara ser cristão, diz que são seus irmãos. Como é que você se porta? Não sou eu que vou responder a você, mas é você que vai responder a si mesmo diante de Deus. Dizer, eu me porto assim, e poder fazer a sua relação de como é o seu comportamento. Ou, se não tem alguma coisa que você, ao observar, considera desagradável, você diz, está na hora que eu preciso mudar. E se você é aquela pessoa que ainda não é cristão, você precisa refletir a respeito de si mesmo. Porque a palavra nos ensina, em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. E que morte ele está falando? Está falando da morte espiritual. Porque a morte física, todas as pessoas vão de passar. Agora, a morte espiritual é aquela morte em que o pecador está separado de Deus, logo não vai ver a glória de Deus. O profeta Isaías nos diz em Isaías 59:1-2, que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa abençoar, nem o ouvido do Senhor está surdo, que não possa ouvir. Mas o que separa o homem de Deus são os seus pecados. A palavra nos diz em 2 Crônicas 7:14, o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então você tem aí uma solução à medida que se confessa os seus pecados. Se você disser, eu não faço parte desse grupo porque eu não sou do Antigo Testamento, eu faço parte do grupo do Novo Testamento. Aí João nos diz, na primeira carta que ele escreveu, 1:9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você quer andar na presença de Deus, convém a toda criatura, porque o Senhor diz em Isaías 43:7 que ele nos criou para o louvor da sua glória. Então, se nós quisermos andar na presença de Deus, glorificar a Deus, precisamos confessar os nossos pecados, aprender da palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, ser ela o que nós guardamos no nosso coração, pois já o salmista nos diz no Salmo 119:11 que escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, dizendo isto ao próprio Deus. E no verso 105 desse mesmo salmo, porque é um salmo formado de 176 versículos, é o maior texto que se encontra na Bíblia, ele diz no verso 105 que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você tem guardado esta palavra no teu coração? Diz em Mateus que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Diz o salmista que ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ela tem sido realmente para você lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? João, na terceira carta, ele faz menção claramente, dizendo quem ele é e como é que ele conversa com o amado Gaio. Ele diz, o presbítero, ele diz, eu sou presbítero, ao amado Gaio. E diz qual é a sua interação com o Gaio, a quem eu amo na verdade. Aí vai e diz a ele. O que é que ele diz ao amado? O que é que ele enfatiza na sua convivência com Gaio? Quando você olha, você diz, você como estava citando o presbítero, o autor se identifica, ou se identificou como o presbítero, ou como provavelmente com uma referência à sua idade. Depois ele fala de Gaio, o amado Gaio, e sobre Gaio, João tinha profunda afeição por Gaio, por ser o principal destinatário da carta, e chamou-o de amado por 4 vezes. Você vai ver isso no verso 1, no verso 2, no verso 5 e no verso 11. Por que eu não estou citando capítulo? Porque essa carta ela é formada apenas de um capítulo. Assim como a segunda carta também é formada de um só capítulo. E ele faz umas ênfases a termos que você e eu também deveríamos observar e nos indagar. Por que ele chamou amado Gaio? Porque ele fala sobre faço votos no verso 2 e sobre a questão da saúde. João não prometeu a Gaio que ele teria boa saúde e sucesso. Pelo contrário, simplesmente disse a ele que orava pelo seu bem-estar. Coisa que você e eu devemos fazer uns pelos outros. Porque a palavra diz que eu devo orar sem cessar. Além de orar sem cessar, devo orar pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado, pelo encarcerado, pelo que está investido de autoridade. Orar pela nação, orar até por aquele que nos persegue. É assim que a palavra nos ensina. Então, devemos ter uma vida de oração. Devemos ter uma vida saudável. E a principal saúde que a gente precisa ter é a saúde espiritual. Porque quando temos saúde espiritual, nós buscamos andar bem com Deus e bem com a vida em sociedade. Isto no lar, na escola, na igreja, no trabalho, enfim, aonde colocarmos a planta do nosso pé. Para que o mundo veja em nós Cristo, a esperança da glória. Para que o mundo veja em nós, como diz em 2 Coríntios 5:17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Se fizermos algumas indagações a respeito das cartas de João, com relação a que foi lida a terceira, ela é de autoria do apóstolo João. O propósito dessa carta, isso de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, é incentivar o serviço ao próximo, especialmente a hospitalidade, àqueles que ministram o Evangelho. É uma carta que foi escrita entre os anos de 80 a 90. Não tem assim uma precisão de dizer assim, foi em 81, ou foi em 85, ou foi em 89, ou foi em 90. Não, está dizendo que é entre 80 e 90 depois de Cristo. O que é que nós vamos encontrar como verdades fundamentais nesta carta? Primeiro, os cristãos que são fiéis em demonstrar bondade aos outros devem ser elogiados. Não devemos exceder com os elogios, mas, por exemplo, devemos reconhecer o que é feito de bom para com o outro. Segundo, praticar a hospitalidade, especialmente para os ministros do Evangelho. É um grande privilégio e uma responsabilidade do cristão. Terceiro e último propósito dessa carta, os líderes cristãos devem estimar-se e apoiar-se mutuamente e não temer e maltratar uns aos outros. Veja que, como já citei antes, a recomendação, quando pergunta sobre os mandamentos, o Senhor diz que os 10 mandamentos se resumem em 2. E o primeiro dele, o principal, ou a essência, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a forma como nós podemos demonstrar esse amor a Deus é como diz o segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Aquilo que você não quer para você, não queira para ninguém. Ainda falando a respeito da terceira carta da autoria, a terceira epístola de João foi escrita pelo autor da primeira e da segunda carta, como está indicado pelas diversas semelhanças de estilo e estrutura. Como o Evangelho de João e 1ª e 2ª João, a tradicional atribuição de 3ª João ao apóstolo João é mais provável do que qualquer outra alternativa. Qualquer outra alternativa que alguém venha apresentar fica a desejar, porque as características ou estilo escriturístico você vai encontrar nessa terceira carta o que você encontra lendo na segunda, ou lendo a primeira carta, ou lendo o Evangelho segundo João. Uma outra coisa que nós devemos observar é a pergunta: quem seria o público para esta carta? Paulo escreve, ou escreveu, porque já está escrita há 2000 anos, João escreveu para o seu amigo Gaio. O nome Gaio aparece em outros lugares na Escritura, como em Atos capítulo 19, verso 29, Atos 20, verso 4, Romanos 16, verso 23, 1 Coríntios 1,14, que diga. Então, se você encontra sendo referido por João, sendo referido por Lucas, porque Atos foi escrito por Lucas, e sendo em Romanos e em 1 Coríntios referidas por Paulo. Então, ele é conhecido de João, é conhecido de Paulo e é conhecido de Lucas. Não se sabe se o Gaio que recebeu essa carta pode ser identificado com qualquer outra referência bíblica ao nome, se é o mesmo, mas a grande maioria considera que seja o mesmo. Qual é o propósito e quais são as características encontradas nessa carta? De acordo com a Bíblia de Genebra, diz: enquanto 1ª e 2ª João celebram verdades que unem todos os cristãos, 3ª João lamenta a mesquinha rivalidade que coloca os cristãos uns contra os outros. Em particular, a carta foi originada por um sério conflito entre Diótrefes, aparentemente presbítero de uma congregação, sob o cuidado de João, e outros na congregação a respeito da hospitalidade mostrada aos missionários viajantes. É provável que Demétrio, o qual foi recomendado a Gaio por essa carta, era ou alguém que se preocupava com os missionários, ou ele mesmo, um dos próprios missionários viajantes que dependiam de acomodações temporárias. Não há nenhum sinal em 3ª João de conflito a respeito da pessoa e da obra de Cristo, que aparece amplamente em 1ª e 2ª João. Pode ser que 3ª João tenha sido escrita antes de 1ª e 2ª João, provavelmente. E antes que essa controvérsia surgisse, como já foi citado antes, provavelmente que tenha sido escrito entre 80 e 90. Esse escrito é caracterizado como uma epístola por conter. O que é que leva à compreensão de ser? Porque contém uma saudação, um cumprimento introdutório e saudações finais. Então, se tem início, meio e fim. Trata-se de uma carta que recomenda Demétrio ao destinatário, Gaio, que foi a quem João escreveu a carta. A preocupação central de 3ª João é que os missionários viajantes deveriam ser recebidos com toda hospitalidade e de acordo com o princípio do amor cristão. Assim deve ser a nossa prática nos dias atuais, cuidarmos uns dos outros dentro do temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos abençoe e que esta palavra encontre guarida no teu coração. Em nome de Jesus, amém.